Meus queridos, este é o 9º domingo do tempo comum. Nós sempre iniciamos o ano litúrgico com o tempo do Advento, geralmente no fim do ano civil. Depois temos o tempo do Natal, e aí até chegar a Quaresma, nós temos um pedacinho do tempo comum, né? Neste ano foram mais ou menos uns 8 domingos. Aí tem todo o ciclo pascal, que é a Quaresma e a Páscoa, e aí retomamos o tempo comum até chegar novamente no fim do ano, no tempo do Advento. Então nós estamos no 9º domingo do tempo comum, que é o tempo da vida pública de Jesus. Jesus que por 3 anos ele vai passando, anunciando, falando da vontade do Pai, arrastando atrás de si tanta gente que vai se convertendo. Esse é o tempo comum. E a temática hoje da liturgia é o descanso, o repouso, a importância do descanso e do repouso como adoração a Deus e como restituição das energias humanas, né? Nós temos na Bíblia, no Antigo Testamento, em dois grandes momentos, Moisés vai falar do mandamento do guardar o sábado, que era o dia do descanso. O primeiro relato bíblico está no livro do Êxodo, no capítulo 20. Lembra que o povo de Israel estava escravo no Egito, depois, guiado por Moisés, o povo sai do Egito, passa o Mar Vermelho, rumo à chamada Terra Prometida, Canaã, onde Deus havia preparado essa terra para o povo. Só que depois que eles passam o Mar Vermelho, tem um deserto a ser atravessado até chegar na Terra Prometida. Eles andam um pouco no deserto, logo chegam ao Monte Sinai, e ali tem todo aquele episódio que Deus entrega as tábuas da lei para Moisés. E um dos mandamentos do Decálogo é guardar o dia de sábado, né? Então, aí está a primeira experiência. Nesse relato do Êxodo, o guardar o sábado, ele é um rememorar do dia do descanso de Deus. Deus criou, vai lá no livro do Gênesis, o mundo, toda a obra da criação em 6 dias, e no 7º dia descansou. Então, quando Moisés recebe as tábuas da lei, o guardar o sábado tem esse sentido. Se Deus descansou depois de 6 dias de trabalho, nós somos imagem e semelhança de Deus, também devemos fazê-lo, né? E aí eles recebem as tábuas e eles vão caminhando no deserto, até chegar à Terra Prometida. Quanto tempo demorou para chegar lá? 40 anos. Imagina Moisés, só estava o pó, né? Pois é. Quando eles chegam na Terra Prometida, diante da Terra Prometida, quando eles avistam, Moisés vai lembrar de novo esse mandamento. 40 anos depois de receber as tábuas da lei. Aí é o texto que nós ouvimos hoje, do Deuteronômio, tá? O momento em que eles estão para entrar na terra, e Moisés vai lembrar o preceito: guardem o sábado para o santificares, como o Senhor teu Deus te mandou. Te mandou quando? 40 anos atrás, lá no Monte Sinai, com as tábuas da lei. Então, aqui é o segundo relato. Só que agora, eles vão entrar na Terra Prometida. Provavelmente devem ter entrado na Terra Prometida em dia de sábado. Provavelmente, né? Moisés não vai conseguir entrar, né? Depois de falar tudo o que ele falou hoje, que nós ouvimos, nós vamos perceber que Moisés vai morrer antes de entrar na Terra Prometida, né? Mas isso é um detalhe à parte. Então, quando o povo entra na terra, o sábado ganha um outro sentido. Não é mais o dia, a ordem da criação, o descanso de Deus, mas agora é o descanso do povo.
O povo foi escravo no Egito por longos anos. O povo foi liberto, mas depois de liberto ainda percorreu por 40 anos o deserto. Agora o povo chegou na terra. Agora é o tempo de descansar. Sabe, aquela pessoa que durante ao longo da sua vida inteira, ela empreendeu, ela construiu, ela foi atrás dos seus sonhos, e ela conquistou tantas coisas, aí chega na idade da velhice, a pessoa diz assim, agora ela vai dizer aos filhos, agora é com vocês, agora é meu tempo é um tempo para mim, é um tempo do meu descanso, até que o Senhor me chame, eu preciso viver os frutos do que eu construí ao longo da minha vida. Esse é o sentido novo do sábado. Agora o descanso do povo, o povo que estava sendo tão maltratado na escravidão do Egito, agora chegando em Canaã, eles vão descansar em Deus. Então, esses dois sentidos constituem o sábado, a importância do sábado para um judeu, né? E aí vem o evangelho de hoje. Jesus, como um bom judeu, também devia guardar o sábado, e não devia, ele guardou o sábado. Acontece que o preceito religioso, o judaísmo, foi pervertendo os mandamentos, de tal modo que os mandamentos, em vez de levar o homem para Deus, tornou o homem escravo dos próprios mandamentos. Ora, aquele povo que tinha sido liberto da escravidão, agora a religião quer novamente ser um peso. Não. Por isso que Jesus, ele vai bater de frente sempre, a gente percebe nos evangelhos, com os líderes religiosos. Por quê? Porque eles estão fazendo da religião um peso. E não é esse o objetivo. Não é esse o objetivo. Aí, qual é o relato do evangelho de hoje? Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado, e eles começaram a arrancar espigas, os discípulos de Jesus. Por que eles estavam arrancando espigas? Para comer, né? E aí os fariseus eles perseguiam Jesus e os discípulos, porque eles queriam encontrar um jeito de incriminar Jesus. O fim do evangelho diz que estavam junto dos fariseus os partidários de Herodes. Jesus se dizia o Messias. Se ele é o Messias, Herodes vai ter que sair do trono, não é? Por isso os partidários de Herodes ficavam vigiando Jesus. Vamos encontrar um jeito de, sabe quando alguém incomoda e você quer? Pois é, eles queriam fazer isso com Jesus. E eles vão atrás de Jesus e dos discípulos no campo. Aí os fariseus perguntam: por que os seus discípulos estão fazendo em dia de sábado o que não é permitido, né? Ou seja, você está com uma espiga na mão para comer, e aí ele te pergunta: por que você pegou a espiga? É que Jesus é educado, né? Se fosse a gente, né? A gente ia falar para pentear o milho, né? Não, e Jesus ele vai falar assim: vocês que são estudados da religião, da Escritura, vocês não leram na Escritura que Davi fez a mesma coisa? Davi e os seus companheiros estavam com fome e era dia de sábado. Davi entrou no templo de Jerusalém. Dentro do templo tinha, aliás, não era na verdade o templo, ainda que não tinha sido construído, mas era um lugar celebrativo, né? E tinha a mesa dos pães. E Jesus diz assim: Davi foi lá e comeu os pães do culto, né? Se a gente for procurar na Bíblia esse relato que Jesus está mencionando, está no primeiro livro de Samuel, no capítulo 21. Só que é muito interessante que Jesus fala que Davi foi lá e pegou. Se você vai lá em 1 Samuel capítulo 21, está dizendo que Davi entrou e o sacerdote entregou os pães para ele. Será que Jesus não sabia a Escritura? Não, é de propósito. Jesus ele se coloca aqui como novo Davi, né? Um novo Davi.
a lei está abaixo de Deus, né? Jesus diz assim: Davi entrou e pegou os pães, colocando-se no lugar dele, dizendo: eu sou o Senhor, eu sou Deus, ninguém tem de me entregar nada, tudo é meu, eu pego, eu faço uso como eu quiser. E por isso que ele vai dizer depois: o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Vocês estão fazendo o homem ser escravo do sábado. Se você for pesquisar, não sei se alguém aqui já foi na Terra Santa, e se você conviver em locais onde só tem judeus, no dia de sábado eles não podem fazer nada, nem apertar o botão do elevador. O elevador em residências judaicas, ele funciona o dia inteiro sozinho no dia de sábado. Não pode cozinhar, não pode limpar casa, não pode fazer movimento nenhum que sugira trabalho, né? Padre, mas não é um trabalho humano, mas é o trabalho do elevador. Olha quanto fundamentalismo religioso, e até hoje é assim, né? A mulher que não prepara o alimento do sábado antes, a família deve ficar sem comer. E aqui é essa situação. Era sábado, não prepararam o alimento, não pode arrancar espigas. Olha quanta, e Jesus o texto diz que Jesus se encheu de ira e de tristeza. Por quê? De onde vêm os mandamentos? De Deus, do próprio Jesus, que é Deus. E eles perverteram o mandamento, perverteram. O Senhor também é Senhor do sábado. Então aqui, um ponto de reflexão para nós, é de fato colocar as prioridades. Jesus está dizendo, existe a lei, mas peça para Deus o dom de discernimento, e elenque na sua vida prioridades. Qual é o primeiro lá nas nossas prioridades? Pelo menos devia ser Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas, né? Depois a gente já começa avaliando um pouquinho sobre isso. É uma pergunta que a liturgia de hoje nos faz: nós temos colocado Deus como prioridade na nossa vida, né? Nós pegamos esse mandamento do decálogo, que é guardar o dia de sábado. Aí você vai falar com algum protestante adventista, ele vai falar, o adventista, ele guarda o sábado. Me parece ser a única religião cristã que guarda o sábado. Ele vai falar, está aqui no Evangelho, ó, Jesus está falando do sábado. Pois é, só que Jesus não instituiu o novo dia de se guardar, porque ele ainda não morreu, meu querido. Quando é que Jesus vai instituir um novo dia de se guardar? Qual é esse dia? O domingo, no mistério da sua Páscoa. Ele ainda não morreu. Calma, você quer matar Jesus antes da hora? Ele não morreu. Jesus, ele vai cumprir, olha que bonito, ele vai cumprir o mandamento de guardar o sábado, até mesmo no sepulcro. Quando é que Jesus ficou deitado no sepulcro? No dia de sábado. Ele descansou, né? O sepulcro no dia de sábado representa o descanso do Deus Criador lá no Gênesis. Só que eu vou fazer uma pergunta para você, né? Você limpou a casa bonitinho, aí você dá um último suspiro assim, ai, agora eu vou descansar, vou tomar um banho, vou descansar. Aí chega a turma lá de casa, com os pés cheios de barro, e entra na sua casa. Você está no banho, a hora que você sai, você vê tudo aquilo. O que você faz? É claro que é você, não é Deus, né? Então você vai xingar primeiro, né? É claro, né? Que se fosse Deus, não. Mas você vai ter que limpar de novo. Esse é o retrato da questão do sábado. Deus criou tudo em 6 dias e descansou no 7º. Só que o ser humano perverteu a criação, o pecado original. Deus vai deixar tudo destruído, ou Ele vai se levantar e vai consertar?
ele vai se levantar do descanso. Por isso que Cristo institui o dia depois do descanso de Deus. O dia depois do sábado é o dia do concerto, da chamada recriação. É o dia da ressurreição. Quando Jesus ressuscita, ele descansa no sábado morto, trancado pela pedra naquele sepulcro. Mas num dia seguinte, o 8º dia, o domingo, ele abre e escancara as portas do sepulcro e ele vence a morte. Jesus dá um novo sentido ao dia que deve ser guardado. Por isso que depois de Jesus, se você tem a Bíblia em casa, pega o texto dos Atos dos Apóstolos. Sempre os Atos dos Apóstolos vai dizer que os discípulos se reuniam no domingo. Por quê? Porque foi um renovar que Jesus trouxe, que é o que nós fazemos. E aí nós temos o mandamento da igreja. Um deles é guardar domingos e festas, celebrar missas aos domingos e festas de guarda, missas inteiras. Ora, tem gente que não consegue cumprir esse mandamento, minha gente. Quem não consegue, ainda bem que o padre não conhece ninguém aqui, né? Mas se não consegue cumprir esse mandamento, não vai conseguir cumprir o mandamento do Sermão da Montanha, que é dar a vida pelo inimigo. Consegue perceber que é uma escala de intimidade com Deus, de modo que nós vamos dia a dia nos assemelhando a Ele. Só que se eu não cumpro um preceito básico, eu não vou conseguir chegar no ápice, que é isso daqui, ó. É aí para a gente refletir. Você está onde? Você está lá embaixo. O mandamento básico, na verdade são 5 mandamentos da igreja. Se você não sabe, vai pesquisar no Google depois. Se eu não consigo cumprir isso, eu não vou conseguir ir além, águas mais profundas, que é o ato de amar. Não vou conseguir. Então a liturgia de hoje está falando, você consegue amar a Deus sobre tudo? Aí eu vou dar um exemplo para você, né? Para você perceber que não é um preceito rigorista, não é um fundamentalismo religioso. O mandamento de Deus e da igreja não visa escravizar ninguém. Tem muita gente que enxerga a igreja ainda como uma instituição de privação, né? E não é. Essa semana veio uma pessoa confessar, eu nem me lembro mais o assunto, e nem me lembro mais a pessoa, mas a pessoa se envolveu numa situação que fere um mandamento da igreja, eu não me lembro qual que é. E aí eu fui mostrando para ela, eu perguntei, você consegue perceber por que a igreja tem alguns preceitos? E a pessoa diz, é verdade, padre, quando a gente está fora, a gente quebra a cara. Não é que é uma privação desnecessária. A igreja é mãe. Quem é mãe aí sabe do que o padre está falando. Sabe quando você fala para o filho, não faz isso, não vai fazer isso. Que mãe insuportável. Não, ela te ama. A hora que o filho faz, ele quebra a cara. É isso, né? Eu vou dar um exemplo. Você está vindo para a missa, domingão, está vindo para a missa, e dali a pouco, depois da missa, você vai almoçar no bar do alemão. Olha que chique, tá bom. Está tudo programado, tudo programado. Só que no caminho da igreja, até a igreja, acontece um acidente grave, envolvendo o seu carro. E o seu filho que está no banco de trás, é gravemente ferido. O que você faz? Missa, bar do alemão, hospital. O que você faz? Hospital. Mas o preceito religioso diz, a missa, pois é, Jesus está ensinando aqui que a gente precisa ter discernimento. A vida está acima nessa situação de tudo. De tal modo, se eu prezo pela vida, eu estou honrando a Deus acima de todas as coisas. Então é esse discernimento que a gente precisa ter. Agora um outro exemplo. Missa de domingo, aí você vai viajar, você e a turma lá de casa, né?
vão para Long Beach, né? Para Praia Grande. Muito bem. E aí tá a turma lá de casa, tem que ir na missa. Tem a missa, tem a praia e tem mais não sei o quê. O que você deve escolher? A missa e a praia. Por que não? Sabe qual é o nosso problema? O nosso problema é que a gente não consegue viver o equilíbrio de tudo que nós somos. Não é para ser uma coisa só ou só outra. É para você atender todas as dimensões da sua existência. E quando a gente prioriza uma coisa, a gente acaba às vezes deixando a outra, né? Esse que é o nosso problema. Sabe cobrir um santo e descobrir outro? A gente faz. Não, corta um tecido e cubra os dois ao mesmo tempo. É isso que é o ideal da vida humana, né? Um outro exemplo. Fui viajar lá para o meio do mato, lá, sei lá onde que eu fui viajar, Mato Grosso do Sul, né? E lá tem igreja, viu gente? Tem, mas é um exemplo. Não tem igreja onde eu vou. E aí? É o que tem para hoje. Reza o terço, leia a liturgia do dia, e você não vai estar em pecado grave. Então, é isso. Ter discernimento. A pergunta é, será que você tem colocado Deus acima de tudo? Ou Deus tem sido trocado por coisas tão banais? Minha gente, quando a gente celebra a Eucaristia, toda vez Jesus está de braços abertos, ressuscitado, a nos esperar. Você já foi deixado por alguém? Alguém já lhe deixou esperando algum dia? Qual é a sensação? Horrível. A gente faz isso com Deus quando a gente perde missa, porque Ele nos espera. É o dia do ressuscitado. Lá nos Atos dos Apóstolos, nos capítulos primeiros, né? O relato da manifestação de Deus. Nos Evangelhos, o ressuscitado que aparece para a igreja aos domingos. Imaginem, uns braços abertos a nos esperar. E para encerrar, nós ouvimos a segunda leitura de hoje, que é muito bonita. Para que vir à igreja? Porque aqui Deus, Ele nos toma nos braços e nos fortalece. A nossa vida é constituída o tempo todo de provações. Olha que bonito o texto que nós ouvimos hoje. Nós trazemos esse tesouro em vasos de barro, para que nós reconheçamos que o poder que há em nós não vem de nós, mas vem de Deus. A cada Eucaristia, o Senhor, o Pai, nos entrega esse tesouro que é seu Filho em sacramento. Nós percebemos a nossa fragilidade. Nós somos vasos de barro que porta algo super sagrado que é Deus. E todos os domingos e festas de guarda, o Pai vem encher o nosso vaso, que muitas vezes vai se esvaziando pelas tribulações da vida. É um privilégio estar aqui. E aí Paulo vai dizer, nós somos afligidos de todos os lados, mas não somos vencidos, porque dentro de nós está esse tesouro. Nós somos postos nos maiores apuros, mas nós não perdemos a esperança, porque nós somos vasos que portam esse tesouro. Nós somos perseguidos, desamparados, mas nunca derrubados, porque o tesouro que nós recebemos está em nós. Nunca aniquilados. Nós levamos em nosso corpo, em nossa vida, as marcas do sofrimento de Cristo, mas nós também levamos a vida que dele provém. Olha que texto bonito. Então façamos essa experiência, tá? A missa tem esse propósito: eu entregar o meu casco frágil, vaso de barro, e o Pai colocar dentro dele aquilo que me completa, que é um tesouro imensurável, incalculável. Quem faz essa experiência nunca mais abandona Jesus. Que Deus nos ajude. Assim seja. Amém. Um instante de silêncio.
Coloquemos a palavra de hoje no nosso coração.